Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui para falar de Vasco, principalmente depois daquela vitória no clássico contra o Botafogo no dia de ontem. Torcedor, antes de eu começar a falar da minha resenha aqui sobre bola rolando, porque na última oportunidade que eu falei pós-jogo contra o Fluminense, basicamente foi só sobre arbitragem, e o que eu gosto de falar é sobre bola rolando. Mas a gente não pode esquecer da nossa parceira aqui no Ave+, a 1xBet, a melhor casa de apostas no Brasil. Se você está pensando em entrar para o mundo das apostas esportivas, não esqueça. Entra aqui no primeiro comentário fixado no chat, faz o seu cadastro, coloca a palavra Ave+, e você tem a possibilidade de dobrar a sua primeira entrada. Se você colocar R$100, a 1xBet coloca mais 100. Se você colocar R$10, a 1xBet coloca mais 10. Enfim, a 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e até o limite de R$1.530 você tem esse dobro daquilo que você colocar. E o Vasco, no dia de ontem, torcedor, conseguiu vencer a equipe do Botafogo até com uma certa autoridade. O técnico Ramon Dias manteve o esquema com 3 zagueiros, mesmo com as ausências aí do Medel e também do João Vitor. E para quem assistiu o Faísca Tá On do último sábado, eu bati nessa tecla, que o Vasco precisa criar uma identidade, um modelo seu de jogo próprio. E como nós temos 5 zagueiros confiáveis, eu acho que é cada vez mais normal a gente utilizar esses zagueiros. E olha que no dia de ontem nós estávamos sem pelo menos 2 dos zagueiros titulares, que foram preenchidas essas vagas pelo Rojas e também pelo Léo. E também trouxe aqui no Faísca Tá On do último sábado a questão do espaço entre a linha defensiva do Vasco e também os volantes, em que os times adversários tinham muito espaço para trabalhar por ali. Inclusive, citei o exemplo do John Arias no clássico contra o Fluminense, do Marcelo, que em alguns momentos acabou caindo ali por dentro também e tinha esse espaço. E ontem, infelizmente, o Vasco sai perdendo mais uma vez por essa questão desse espaço, em que o Eduardo faz uma tabela com o Tiquinho, que o Maicon deixou o Tiquinho muito solto, o Tiquinho nem precisou fazer o trabalho de pivô, o Tiquinho só saiu do Maicon, foi como se fosse um jogador de basquete, jogasse a bola na tabela e corresse para fazer a cesta. Foi isso que o Eduardo fez. Só que nessa de jogar a bola, ele precisava ter a interceptação de alguém. O Zé Gabriel talvez estar melhor posicionado, um dos zagueiros acabar quebrando a linha do Vasco para poder encostar. Então, o Vasco teve esse problema. Mas hoje, eu fiz essa capa provocativa de 3 zagueiros e 5 atacantes, porque é isso que eu penso. Quando a gente adota esse modelo do 3 zagueiros, o que precisa ficar claro é que a gente pode criar a possibilidade de ter mais opções de chegar no gol adversário. E eu vou narrar para vocês aqui os gols do Vasco, como foram acontecendo até o terceiro. O 4º gol já foi uma jogada normal de um cruzamento de lateral para o Verratti fazer o gol. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, o Galdames. O Galdames ontem, até ele fazer esse gol, um gol de dentro da pequena área, como um volante ataca esse espaço e vai lá para dentro, por quê? Porque ele sabe que hoje tem um termo que a galera gosta de utilizar aí, que é atacar marcando. Que a partir da hora que você está com essa posse, mas você já está esperto lá atrás, se você perder essa posse, como que está encaixada essa marcação. Então o Galdames tem essa possibilidade de pisar na área, porque ele sabe com os 3 zagueiros que a gente tem, a gente vai estar guarnecido. E antes do Galdames fazer aí o gol de empate do Vasco, numa jogada que ele ataca o espaço, a gente não pode esquecer que quando o jogo ainda estava 0-0, teve um momento que veio uma bola cruzada da esquerda, ele dá uma chapada e quase faz Vasco 1-0. Ou seja, uma alternativa para chegar ao gol do adversário, volante que pisa na área. Pois bem, o segundo gol do Vasco, o golaço do Piton. Como que acontece? Com o Piton bem agudo, bem na ponta esquerda ali, faz o gol de biquinho de chuteira, quase que na entrada da pequena área, que é outra coisa que o esquema com 3 zagueiros possibilita esse lateral pisar nessa parte do campo. E o lance que praticamente definiu o jogo, que foi o 3-1, é a força do Paulo Henrique
para marcar a saída de bola do Botafogo lá na área do adversário. Porque se a gente está marcando com 2 zagueiros, os laterais não vão ter essa possibilidade de poder afundar tanto como afundaram ontem. E o Vasco, que ano passado a gente batia tanto nessa tecla, que era basicamente uma equipe de uma nota só. E não só no passado. Esse ano teve alguns jogos que a gente também comentou isso, que era a questão do coloca no Piton, o Piton cruza na área e o Verratti mergulha de cabeça para tentar fazer o gol. Hoje, a gente pode começar a observar, a partir dos próximos jogos, que o leque que o Ramon Dias está dando para essa equipe está melhorando. A gente já tem lateral pisando na área do adversário toda hora, só que são modelos diferentes. O Piton pisa na área do adversário com o jogo apoiado. Ele precisa que alguém encoste nele. Por exemplo, como é que foi a jogada do gol? Assistência do David. O David segurou, viu o momento certo de tocar a bola e achou o Piton. Como que o Paulo Henrique chega pelo lado direito? É de uma outra maneira. Já não é um jogador igual o Piton, de ter uma técnica tão refinada, mas é um jogador que tem uma velocidade que ataca espaço de uma maneira absurda. Então, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a gente começa a ter jogo. E lembra, torcedor, que eu falei aqui da questão dos nossos zagueiros, porque tem o seguinte também, e essa questão eu levantei ontem no nosso pós-jogo lá no Atenção Vascaínos. Dos 5 zagueiros que a gente tem, que a gente chancela e o torcedor acredita que são todos confiáveis, apenas o Maicon é zagueiro. O Rojas é zagueiro, lateral direito e volante. O Léo Pelé já foi lateral e já foi zagueiro. O Medel foi volante de Copa América, volante de Copa do Mundo, hoje joga de zagueiro. O João Vitor, no Atlético Goianiense e até mesmo no Benfica, o pouco que jogou, fez algumas partidas pela lateral direita. Ou seja, eles podem dentro do campo ter uma função e vários posicionamentos. E isso é muito importante. Você achar no mercado esse tipo de jogador é de fundamental importância. Claro que ainda faltam peças para deixar essa equipe ainda mais confiável. O nosso 11 titular hoje, eu acredito que consegue fazer jogos competitivos. O problema é quando a gente precisa buscar no banco. E olha que no banco tem uma surpresa muito positiva para esse ano, que é o Matheus Carvalho. Ontem entrou mais uma vez e deu conta muito do recado. Um jogador seguro, um jogador firme, um jogador que desarmou, que virou bola, soube a hora de acelerar, soube a hora de segurar. E eu fico feliz, porque era um jogador que quando chega no Vasco, vindo aí de uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, e eu mesmo fiz uma crítica esses dias aqui à empresa norte-americana que comanda o futebol do Vasco, e quando eu falo as coisas, torcedor, pode ter certeza que eu lembro, não esqueço não. Eu ainda falei assim, olha, o rival estreou um cara de 80 milhões à vista, e o Vasco, quando precisou colocar alguém no lugar do Jair, colocou um reserva da Série C. Só que esse reserva da Série C está crescendo muito de produção e está merecendo essas oportunidades. Não é porque eu tenho uma posição firme em relação às contratações do Vasco que eu vou deixar de elogiar um jogador que vem crescendo de produção. E olha que o Matheus Carvalho vem crescendo muito de produção. Infelizmente, na mesma proporção, o Praxedes está tendo pouquíssimas oportunidades e mesmo assim é um jogador que está contribuindo muito pouco. Ontem, novamente, entrou e não fez uma boa partida. Teve um momento que o Ramon ficou louco com ele na beira do campo e eu, sentado no meu sofá, também fiquei louco. O Vasco tinha posse, uma posse controlada, ele tentou aí, faltando 5 minutos, um lançamento de 50, 60 metros, pasmem, para o Verratti ganhar na corrida de um zagueiro do Botafogo. E a gente sabe que isso é uma dificuldade que o Verratti tem, a velocidade. Era só controlar a posse, ainda mais na grama sintética, toca no zagueiro, toca no goleiro, sai para receber e fazer essa equipe do Botafogo correr atrás da equipe do Vasco. Então, é isso que eu vejo assim. Alguns jogadores estão surpreendendo positivamente e, infelizmente, alguns negativamente. No mais, torcedor, Payet, quase que eu termino meu comentário dessa segunda-feira pela manhã sem falar do Payet. Torcedor, o 3 dedos para o Payet ontem para o gol do Galdames, não sei no Brasil se 2 ou 3 jogadores teriam a capacidade de fazer aquilo. Que jogador vem se tornando o Payet nessa equipe do Vasco. Diferente demais. E falta apenas alguns ajustes para essa equipe melhorar ainda mais. Uma delas, o David ontem, mais uma assistência. Mas ainda não é aquilo que a gente está imaginando. Eu tenho ideia que a hora que o Vasco tiver um segundo atacante, um atacante de beirada, veloz, que ataque espaço, que saiba fazer o facão, vai melhorar muito.
porque o Payet consegue achar esse passe no futuro. Olha o passe que ele deu para o Galdames ontem. Tinha uma linha na frente da área do Botafogo, ele dá um 3-dedo com nojo e coloca o Galdames na cara do gol. Imagina se a gente tem a possibilidade de ter um atacante que consegue fazer esse facão, que consegue achar esse espaço aí. Ontem mesmo teve uma bola que ele deu para o David. Ele ficou até apontando com o David onde é que era para o David ir, e quando ele toca a bola, ele leva um rapa e tem uma falta ali no meio de campo pesada em cima dele, porque ele sempre busca esse ponto futuro. E o outro detalhe é o seguinte, eu vejo que com o tempo o Vasco vai ganhar confiança para que esses 3 zagueiros não fiquem tão lá atrás, principalmente quando o Michael não estiver na equipe, para adiantar um pouco mais essa linha, para povoar mais o meio de campo, para o Payet não ficar tão solitário quando ele pegar na bola, para ele ter para quem aí levantar a cabeça e conseguir pifar esses atacantes do Vasco. Beleza, torcedor vascaíno? Esse foi o meu recado por aqui. 3 zagueiros não é defensivo. O Vasco ontem jogou com 3 zagueiros e teve 5 atacantes. Os 2 laterais, mais Galdames, mais David e mais Verratti. Então, vamos desconstruir alguns mitos do futebol. Vamos começar a pensar futebol de uma maneira diferente. E eu confesso a você que já falei várias vezes, eu não gosto do 3-5-2, do 4-4-2, do 4-3-3. O que vale mesmo são as movimentações dentro de campo. Gostou dessa resenha? Like. Não gostou? Dislike. Mas compartilha. Você que está me vendo aí nessa segunda-feira, eu tenho certeza, você está em algum grupo do Vasco, por favor, pega esse vídeo, encaminha nos seus grupos de Vasco aí para continuar fortalecendo o nosso trabalho. A gente se encontra hoje à noite lá no Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live de toda segunda-feira. Abraço, galera!